Olá galera, tudo bem? Desculpa a demora por postar o vídeo. Eu acho que já faz umas 3 semanas que eu não posto, só tô postando stories, inclusive. Ativa o sininho aí se quiser. Hoje eu vou falar sobre o Neymar e sobre as expectativas da Copa do Mundo. Eu tô fazendo esse pequeno introdução porque esse vídeo já era para estar pronto há umas 2 semanas. Eu acabei meio que procrastinando, sabe? Então, eu espero que vocês gostem. Questão de opinião sobre Neymar ser convocado, eu não tiro minha opinião. Eu acho que ele não fez grandes jogos. Eu vou postar esse vídeo um dia antes da convocação, mas eu acho que ele foi muito participativo. Eu acho, mas se eu pudesse adivinhar o que o Tio vai fazer, eu acredito que ele vai acabar sendo convocado. Ele exerce uma liderança sobre os outros jogadores. Eu não tenho nada contra o Neymar, muito pelo contrário. Sempre fui fã dele, só em certas atitudes que infelizmente me desagradaram e inclusive questão dele, do pai dele, mas isso eu já tenho já um vídeo todo completo falando sobre isso. E eu acho que ele seria uma importante liderança na seleção, né? Porque tá tudo ficando meio que só nas costas do Ancelotti, então, pô, os próprios jogadores, vocês vão ver o que eu vou falar, né? Só os jogadores estão puxando sardinha pra ele, ninguém parece que quer responsabilidade pra si, então, né, eu acho que se eu pudesse apostar, que eu não gosto de apostar, eu apostaria que ele vai acabar sendo convocado. Então, vejam um vídeo aí, tirem suas próprias conclusões. Eu vou falar sobre expectativas para a Copa também. Espero que gostem aí. Vamos lá? Galera, parece que 2 semanas depois de falar que só ia jogar bola, anunciar no Instagram o nosso querido menino Neymar, que estamos 0 dias sem falar dele, o recorde é 0 dias, tem feito de tudo, menos jogar bola. Olá, meu nome é Helder Fernandes, sou formado em cinema e audiovisual e sejam bem-vindos ao canal Hellstrom, onde eu falo sobre tudo basicamente: futebol, filmes, séries, videogames, assuntos contemporâneos. Clica aí, se inscreve no canal e curte esse vídeo para as próximas oportunidades, né? Hoje eu vou fazer um vídeo meio que sem corte, sem edição muito brusca. Pô, gente, eu tô tentando voltar a fazer vídeo de filmes. Eu assisti esse final de semana March Supreme, o filme que fez o pessoal da ópera e do balé odiar o Timothée Chalamet por causa da divulgação. E é um filme que meio que conversa muito com o assunto do nosso querido menino Neymar, porque é um filme sobre maturidade. É um filme sobre alguém que está desesperado por atenção. E parece que isso tem sido a tônica da carreira do Neymar. Eu fiz um vídeo falando, né? Eu sou até bem respeitoso, sabe? Tipo, eu sou fã do Neymar, eu gosto do Neymar, eu gosto do futebol dele. Porém, como pessoa, as atitudes que ele vem tomando vêm me desagradado. E não é só a mim, a muitas pessoas, sabe? Eu sinto ultimamente que o Neymar ele virou uma religião no Brasil. Você não pode falar mal dele, você não pode falar bem dele. Que sempre vai ter alguém querendo tomar um lado. Isso já tá ficando chato, já tá ficando insuportável. Mas a gente tá aqui, né, tentando farmar view. Opa, zoeira. A gente tá aqui tentando conversar sobre assunto e elucidar pro pessoal que tá me ouvindo, né? Porque eu acho que esse assunto já tá ficando insuportável. A estadia ou como que eu posso dizer, a volta do Neymar já meio que deu no que tinha que dar, galera. Meu, se eu fosse o staff dele, ele mesmo, eu reconheceria isso. E eu meio que. Mano, tá que nem aquele funcionário que ele tá, sabe? Você já pediu alguma vez demissão ou foi demitido? Aí seu patrão falou, pô, pra mim te demitir ou pra mim fazer um acordo com você, você vai ter que ficar 15 dias na empresa, 30 dias na empresa. Você já fez isso já alguma vez? Eu já fiz quando eu trabalhava de CLT. E é insuportável. Porque você já não quer ficar mais naquele lugar. Você
às vezes já odeia aquelas pessoas, às vezes você já teve treta com alguma daquelas pessoas que você trabalha e você tem que ficar ali porque você quer ganhar mais ou porque você tá vendo alguma outra coisa e calhou desse tempo a mais ser um dinheiro que você pode ganhar, ou às vezes teu patrão te obrigou, pô, não, pra mim te demitir e pra dar o seu dinheiro, você vai ter que ficar mais dias e você se sente preso. Você se sente abatido. Você se sente humilhado, eu diria. E parece que é assim que o Neymar tem sido, cara. E ele parece saber que a mídia tá do lado dele. Olha eu vou mostrar aí na tela aí números de certos posts que não são falando do Neymar. Seja da Globo, seja da TNT, seja da galera da ESPN, né? Ah, saudades da velha ESPN. E você vê que são números muito poucos expressivos. Falar do Neymar em termos futebolísticos é basicamente como se você estivesse no anonimato, cara. Você tem um post aí que eu vou mostrar aí do Danilo do Botafogo. Porra, o cara tá pra ser. Jogou bem no último jogo, tá pra ser convocado, mas a galera tá cagando horrores pro cara, velho. Olha o tanto de comentários que tem. Isso pra mim denota o porquê a mídia tem falado tanto sobre o Neymar. E é assim, cara, imagina se o Neymar, o que dessa notícia que eu vou falar daqui a pouco, mais tá se encaminhando pra isso, né? Pra mim seria uma insanidade levar o Neymar hoje pra Copa. Imagina se o Neymar ele não vai pra Copa. Quais seriam os números dessas emissoras com o Neymar indo na Copa? Eu acho que eles pensam nisso. Eles têm um departamento de mídia social e eles veem essas coisas. Eu imagino que até eles estão se cagando de medo do Neymar não ir. Porque o que acontece? Ficou uma parada tão chata, ficou um negócio tão divisivo, né? Polarizador, eu diria, que se o Neymar for pra Copa, a galera que não gosta do Neymar vai ver a Copa. Porque vai querer ver ele se ferrando. E a galera que gosta dele, claro, vai querer ver também porque quer ver ele ali. Só que eu acho que se o contrário acontecer, que é o que pode acabar acontecendo, é o mais provável, eu acho que hoje, depois dessas notícias aí, tá 90 a 10%. Só se ele fizer chover nos últimos jogos aí, o que eu duvido muito pelo futebol que ele vem apresentando. Pô, galera, caramba. Ele tá fazendo menos participações de gol do que o Gabigol, cara. E eu não vejo ninguém pedindo o Gabigol pra Copa. Por quê? Todo mundo sabe que o Gabigol é doido. Todo mundo sabe que o Gabigol é divisor de vestiário. Por isso que ninguém pede pro Gabigol ir. Por isso que o Gabigol não é presença não grata na seleção. Porque o pessoal já sabe que ele é assim. Ele foi convocado algumas vezes e... Pô, na época que ele tava comendo a bola no Flamengo e mesmo assim, cara, não teve sequência porque ele é um ególatra, ele é mimado. E o Neymar é a mesma coisa e o pessoal continua pedindo o Neymar na seleção. Mas voltando a falar sobre se ele não for para a Copa, imagine o pessoal que, por exemplo, gosta dele. Não vai ver os jogos da Copa. No máximo vai ver alguns jogos do Brasil, né? Porque esse pessoal vai querer ver o Brasil se ferrando. Mas e os outros jogos? Eu acho que a galera vai meio cagar foda pra Copa. E enquanto o pessoal que gosta, não quer que o Neymar vá pra Copa, tipo, vai ser meio que dividido. Vai ser meio que dividido. Não sei se essa galera também assistiria tanto a Copa, entendeu? E o pessoal deve estar cagado de medo. GE, que tá. O Globo, né, que tá com direitos. A Cazé TV, que tem direitos também de alguns jogos. Tem alguma outra emissora que eu não lembro. Eu não lembro se é a Record ou se é a SBT. Eu vou deixar na tela aí. Mas eles devem estar acompanhando essa situação, né? E há uma completa dependência do Neymar na mídia esportiva, cara. Você faz um post de futebol hoje que não tem o Neymar, o alcance é X, o alcance é muito menor. Se você faz um post que tem o Neymar ali, só dele estar na capa, só dele estar com o nome ali, você vai ganhar muito mais views.
E o pessoal sabe disso. E infelizmente esse assunto tá saturando. Eu, Elder André Fernandes, não vejo a hora de chegar dia 18, cara. E o nome dele não está na lista. Porque aí o pessoal vai começar a se ligar, ó. Agora a gente precisa falar dos outros nomes da Copa. Agora a gente precisa falar das seleções da Copa. Pô, tem gente que não sabe que a Copa do Mundo não vai ser só nos Estados Unidos, galera. Um mês pra competição, quase. E tem gente que acha que a Copa é só nos Estados Unidos. Eu vou fazer um vídeo falando sobre expectativas da Copa. Eu até conversei com pessoas que moram, né? Alguns amigos que moram lá nos Estados Unidos. Uma galera que mora na Europa. A expectativa dos brasileiros, ela tá muito grande. Desse pessoal que mora lá. Porque é a única maneira desse pessoal que mora fora ver algo do Brasil bem representado, né? Eles ainda têm essa visão de que o Brasil é a potência do futebol. Mas infelizmente a gente perdeu muita relevância nesses tempos, né? Outras seleções chegaram, como Espanha, Inglaterra, a própria França. Marrocos eu acho que chega mais forte pra Copa do que o Brasil. Eu tenho um certo medo, sabe? Tipo, a Escócia tá com um bom time. Tem o McTominay, tem uma galera ali que pode fazer a diferença pra Escócia. E por mais que, por exemplo, eu acho que o Brasil passa, porque se eu não me engano, não é. Eu tenho que pesquisar direito, mas eu acho que terceiro lugar também. Acho que terceiros melhores lugares passam. Eu acho que grupos de 12 seleções. Grupos de 12 grupos. Geralmente tem essas mamata aí. Mas eu vou pesquisar aqui. Se eu tiver errado, eu até corto essa parte do vídeo. Mas assim, e para as outras fases, entendeu? Eu tenho medo porque a galera que tá na seleção brasileira, Vinícius Júnior, Rafinha. Pô, o Rafinha deu uma entrevista e ele falou que o maior troféu dele, mano, um cara que tá jogando no Barcelona, tem título de La Liga. Pô, mano, e o cara me fala que o maior troféu dele é a chuteira do Neymar, cara. Como assim, velho? Mano, Meu, eu vim de uma seleção, Graças a Deus eu nasci em 1995 e eu consegui ver a seleção ser campeã mundial. Meu pai me acordava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã para ver os jogos, né? Porque era no Japão e na Coreia, a Copa de 2002. E você tinha uma seleção recheada de craques: Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Edmilson, o Marcos no gol salvando pra caramba, o Denilson que entrava e fazia as firulas dele. Tanto que tem esse lance icônico aí dos turcos aí, que é um dos lances mais icônicos do Brasil na Copa. E cara, Romário tava fazendo um gol a rodo. Não, mesmo velho, não foi. Alex Cabeça não foi. Já tava jogando muito e não foi pra Copa. Olha o nível dos craques que não foram pra essa Copa, entendeu? 2006 a mesma coisa, com o Alex, né, no caso. Em 2010, o Ronaldinho Gaúcho tava estourando, tava jogando muito. Devia ter quase a idade do Neymar aí. E mesmo assim não foi pra Copa. Conta de comportamento, compra de outras coisas. E hoje a gente vê que, pô, o pessoal só quer, Neymar na Copa, Neymar na Copa. Meu Deus do céu, cara. Tanto de jogadores que, além de nome, estavam voando, que eu já vi. Caraca, momento que eu tô me lembrando que eu tô velho pra caralho. E que eu já vi não serem convocados é brincadeira. Mas o Brasil, sabe? 2014, 2018, você já via que vivia uma dependência do Neymar. Neymar era o único craque, né, que tinha nessa seleção. E pra mim, eu acho que o que ele fez no domingo meio que enterra as chances dele de ir pra Copa. Se isso tiver... se aparecer, pode ter certeza que se isso não fosse... se não fosse verdade, fosse só caô, não ia ter, por exemplo,
o que eu vou falar aqui agora do pessoal do staff do Robinho Júnior, fazendo reclamação formal pro Santos. Já ia ter vídeo, o Neymar já ia estar postando foto já com esse moleque, já ia estar fazendo mano, o Neymar, ele sabe jogar o jogo da tensão. E pra mim parece que até o próprio Santos tá fazendo de tudo pra abafar. Vou colocar a matéria aqui, ó. Opa. Peraí. Helder do Futuro vem aqui pra interromper esse programa. Solta o João Kleber aí. Para tudo aí! Tivemos atualizações no caso Neymar. Cara, falar do Neymar é um negócio tão constante que muda quase toda hora, que até por isso meio que eu fiquei com receio de postar esse vídeo no dia anterior da treta, que foi quando eu gravei isso. Porque provavelmente eu sabia que quando tivesse jogo do Santos o negócio ia mudar. A única coisa que não mudou é o Santos passando vergonha. Mais uma vez empatando com um time horrível, um dos piores times que eu já vi o Santos enfrentar na minha vida. Mas tivemos atualizações do caso aí, inclusive teve pedido de desculpa. Senhor Neymar deve ter aprendido muito, né, com seus relacionamentos, né, que sempre pedir desculpa e... Ai, caramba, eu não queria falar de vida pessoal, mas como que eu não vou falar de vida pessoal de um cara que todo mundo sabe que ele... Pô, o cara pediu desculpa pra mulher no Instagram, velho. De traição. Como é que eu não vou falar sobre isso? Enfim, mas isso aí é vida dele. Eu só comentei. Tem as aspas aí dos dois aí, eu vou soltar na tela, tá bom? Tanto do Robinho Júnior como no Neymar. Solta aí, editor. O que mais chamou a atenção na descrição que algumas fontes passaram foi que ele te deu um tapa no rosto. Isso aconteceu realmente ou houve um exagero na hora que descreveram? Foi isso que te deixou com tanto ódio, além da bronca, da discussão, ter tomado um tapa no rosto do Neymar? Cara, foi isso, mas como eu já disse, ele já pediu desculpa na hora, ele já pediu desculpa, ele viu que, né, tinha passado um pouco da medida, ele me pediu desculpa diversas vezes. Foi uma situação que eu fiquei chateado por ser, né, meu ídolo desde a infância. E é um cara que eu amo muito, gosto muito dele e já tá tudo resolvido. Só coisa de futebol, né? Primeiramente, isso era para ter sido corrida entre nós, foi um desentendimento que nós tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e eu acabei excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido, foi pedido de desculpa, a gente conversou no vestiário, tanto eu quanto o Robinho, a gente se entendeu ali. E, bom, obviamente é um menino que eu gosto muito, uma pessoa que tem um carinho muito especial desde o começo. Isso acontece no futebol, você briga com o irmão, você briga com um amigo, já discuti com vários amigos meus no futebol. Eu já briguei com todos, com a Rapinha, e assim vai. Essas coisas tinham que ser resolvidas aqui dentro, mas agora pra ser do jeito que foi. Olha, o foda pra mim disso tudo é quem mais saiu perdendo. Eu acho que na concepção do público e aquele santista fanático que ainda tá cego, que acha que o Neymar é o Neymar de 2010, 2011, é o Robinho Júnior, cara. Porque o cara que levou o tapa, o cara que levou a rasteira, que foi humilhado, tipo, chamado de bebê chorão, e é ele que sai de pior, cara. Pra você ver como que são essas coisas, cara. Meio do futebol é um meio sujo. Sujo. E pra mim, a grande questão é que esse moleque, pô, eu vivi próximo a uma casa, né, que era próxima à casa de parentes dele, né. Então meio que eu acabei vendo por aqui, né, onde eu moro, o Robinho, ele, a mãe dele. E o menino sempre pareceu um moleque de boa, tipo, não cheguei a falar, trocar ideia, mas pelo que dava pra ver, pelo que o pessoal da família dele próprio falava, um moleque de boa. E dá pra você ver com ele falando que, pô, ele me pareceu muito mais centrado do que o Neymar.
Eu vou falar um pouquinho, já mudando já um pouquinho de assunto, das expectativas da Copa e do povo brasileiro. Eu meio que ia fazer um vídeo separado sobre isso, mas eu vou embutir nesse vídeo. Saiu uma pesquisa aí do Datafolha, famoso pela margem de erro de 10 pontos que eles fazem na política, que 54% dos brasileiros não tem interesse pela Copa do Mundo. 3 em cada 10 acreditam que o Brasil será campeão do torneio. Ou seja, 33%, por aí. Eu sou de humanas, cara, não me peça cálculos matemáticos assim. Menor índice registrado na série histórica. Aí a pesquisa tá aí, né? Que pouca gente, 17% das pessoas demonstrou ter um grande interesse. Nossa, geralmente a Copa do Mundo, eu tava conversando com um amigo meu, que a gente viveu, tipo, em casas próximas na adolescência, e ele comentou comigo como que era na Copa de 2002. Eu não tinha chegado naquele lugar ainda. Que os vizinhos se reuniam e tinha uma mesa com um monte de quitutes, um monte de bolo, comida pro pessoal ver o jogo da Copa, e era de madrugada. Na onde eu morava, os bares próximos, eles abriam de madrugada só pra ver o jogo. E todo mundo ia lá. Todo mundo. E hoje, eu acho que, sei lá, desde a Copa de 2014, que foi aqui no Brasil, foi uma Copa muito marcada por protesto. Eu lembro que teve os protestos do Não Vai Ter Copa, que tinha exército na rua barrando os protestantes. Foi um negócio meio vergonhoso, né? Ainda tava final do governo, acho que foi metade, não, acho que foi final do primeiro governo da Dilma, mas eu vou corrigir aí se tiver aí na tela aí. E que depois ela acabou sofrendo impeachment, porque ela foi basicamente abandonada pelo próprio partido. Isso não é o que eu vou falar hoje. Mas você vê que como o interesse baixou na seleção, né? 2014, nossa, eu lembro que eu vi o jogo, o 7-1 com meu tio, e a gente gargalhava, porque depois do 3-0 virou um negócio, sabe, humilhante. Nunca eu tinha visto uma humilhação tão grande na vida. Olha que eu sou santista. E a gente já tem o 7-1 aí pra lembrar. Quer dizer, não, né, mas deixa isso quieto. E pra mim, desde então, o interesse na seleção das pessoas em si, eles baixaram muito mais. Eu vi a Copa 2018, Copa 2022, que o Brasil foi eliminado basicamente nas mesmas circunstâncias, né? No jogo contra a Bélgica. A Bélgica aniquilou com o jogo em 20 minutos. O Brasil ainda conseguiu um gol, ainda meio que foi roubado ali no lance no Gabriel Jesus, e teve toda essa questão, mas... e aí foi 2022, o Brasil perde para a Croácia num jogo que, tava o Neymar, eu acho que é o último grande jogo do Neymar na vida. E o Brasil consegue tomar um gol, a Croácia empata, tava na prorrogação, e nos pênaltis o Brasil perde. Um pênalti pedido do Rodrigo, se eu não me engano. E foi outro do Marquinhos, né? Que acabou sendo, acho que, o pênalti final. E você vê como os jogadores, eles pararam de ter identificação com a seleção. Você vê jogadores aí como o próprio Rodrigo, que eu citei, Vinícius Júnior, Endrick, o Estevão. Esses meninos saindo com 18 anos de idade, cara. Como muitos deles, parece que você vê em entrevista, eles parecem muito mais europeus do que brasileiros, e isso ao longo prazo, pra mim, vai fazer o futebol brasileiro ficar cada vez mais tipo, aqui estamos restritos porque o futebol brasileiro tem mais dinheiro do que os outros clubes, né, as outras ligas da América do Sul, muito mais que a Argentina, né, que tem o doido lá governando lá, e enfim, não quero comentar sobre o assunto, e que era a única liga que talvez possa, né, rivalizar com o Campeonato Brasileiro.
Aí você tem os times lá da CONCACAF, né? México, Estados Unidos, mas eu duvido que tanto os times brasileiros queiram que eles entrem na Libertadores, tanto o contrário, né? Porque questão de viagem é insano, é desumano quase. Enquanto na Europa, tava conversando com uma amiga minha que eu comentei na primeira parte do vídeo aí, que ela mora na Hungria, tudo lá tem trem, metrô, tudo é conectado. Aqui na América, meu, se você quiser passar, sei lá, de carro pro Panamá pra lá, bicho, se prepara, tenta, pesquisa sobre o que tem na barreira do Panamá. Aqui, sei lá, nem pra América Central você consegue ir direito, né? Tem questão de passagens, isso torna essa conexão entre Conmebol e CONCACAF inviável, né? Por isso que nenhum time acho que o máximo que o time da CONCACAF, né, do México conseguiu foi na Libertadores, foi uma final. Foi uma final que foram roubados pelo Boca. Foi contra o Cruz Azul e Boca, né? E os caras foram operados, mas nunca conseguiram isso porque a barreira é muito grande, né? E vou colocar um pouquinho mais aqui da notícia aqui, ó. O desinteresse pelo torneio é mais alto entre as mulheres, 62%, antes os 46% entre os homens. Entre os mais velhos, com 60 ou mais, 61%, antes 39% entre os que têm 16 anos e 24 anos. Para mim, esse aqui, ó, questão do interesse pela Copa do Mundo ser muito maior entre jovens, é justamente o tempo que a gente a mudança de tempo que a gente vive hoje. Para mim é muito mais fácil alguém postar foto de camisa do Brasil ou postar foto de como tá a casa no Instagram do que de fato ir lá na casa do vizinho e arrecadar alguma coisa para fazer para pintar a rua, para comprar bandeirinha, para se organizar, porque os tempos que a gente vive, né? Tempos que nós vivemos. A internet hoje é fundamental na questão do marketing e na questão da propagação da própria Copa do Mundo. E eu acho que, por exemplo, quando hoje, né, eu tô falando disso em maio, o comércio ainda não tá tão aceso, você vê bastante coisa na prateleira ainda, mas eu acho que quando tiver chegando um torneio, o Brasil, como eu falei antes, ele vai jogar contra o Brasil, porra, é foda. Ele vai jogar primeiro jogo contra Marrocos. Olha, esse jogo eu acho muito difícil o Brasil ganhar. Aí depois ele joga contra o Haiti. Eu acho que nesse jogo contra o Haiti aqui, o Brasil vai meter uma bela de uma goleada. É meu palpite, tá? E porque a seleção haitiana é muito fraca, se não ganhar do Haiti, esquece. Se não ganhar do Haiti, para ganhar da Escócia vai ser difícil também, mas eu acho que consegue ganhar. Vai meter uma goleada no Haiti e aí sim o público vai ter essa coisa de não ficar só na rede social. Que eu acho que rede social, os números da Cazé TV, da Globo, da SBT, que também vai transmitir alguns jogos do torneio, vão ser números bons. Vão ser números específicos, porque os horários dos jogos, eu tô vendo aqui, por exemplo, o primeiro jogo do Brasil vai ser às 7 da noite, o segundo às 9h30 e o outro às 7 da noite. Ou seja, muitos lugares que precisariam, sei lá, vão precisar fechar. Por exemplo, aqui onde eu moro, em São Vicente, esse horário é um horário que não é tão comercial. Então você só vai ver, sei lá, pessoa que trabalha em shopping trabalhando nesse horário, que provavelmente vai fechar também. Não tenho dúvidas disso. O pessoal dos bares vão estar lá, né? É muito improvável os bares fecharem. E eu acho que nos dias de jogos vão estar vão estar bem movimentados. É isso, galera, que eu tenho para falar. Eu acho que eu me estendi um pouco o vídeo. Deve estar
E é isso então, galera. Eu vou indo por aqui. Esperamos até o dia 18. Se você está vendo o vídeo depois, eu meio que já apresentei meus prós e contras, então eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas eu quero fazer vídeo sobre outras coisas. Meu próximo vídeo, na verdade, não vai ser sobre isso. Eu vou fazer um stories, né? Se o Neymar for convocado ou não. Mas eu vou falar sobre Daniel Renascido, quer dizer, Demolidor Renascido. A série que era pra ser o Demolidor, mas não foi. E tem The Boys também, que a temporada tá uma merda e eu vou falar sobre o final, espero que seja bom. E é isso, tamo junto, curte, compartilha e se inscreve aí. Valeu, galera. Tamo junto.